uma gripe ou um resfriado causado pelas oscilações do tempo, sofre de rinite ou sinusite, hoje no Questão Saúde vamos falar sobre as doenças respiratórias, mais conhecidas como doenças de inverno. Manter o ambiente arejado e beber bastante água são precauções. E você, como se previne? Como é natural, em princípio, se agasalhar bem diante da diversidade de temperatura que nós sofremos. E complementando com vitaminas, tudo em razão de preocupação para não gripar. Muitas pessoas, muitos amigos, principalmente aqui em Santa Maria, que a temperatura nossa não é constante, então geralmente a gente encontra pessoas com problema de rinite, sinusite, é comum. Primeiro de tudo, eu me vacino contra o gripe. Depois eu procuro não me resfriar, principalmente os pés. Não deixar esfriar os pés, a cabeça também tem que cuidar muito. E fazer o possível para não andar muito no ar de muito friagem, muita coisa, que aí a gente se protege bastante. Com agasalhos e até bastante assim eu faço chazinhos, né? Com minha filha sofre de rinite alérgica, né? E aí então cuidado com cortinas, tapetes, pó. Até hoje mesmo ela está indo consultar numa pneumologista, né? Remédio caseiro, limão com mel, mel puro. Um limão caseiro, isso é caseiro. O inverno é uma estação querida por muitas pessoas, mas muitas delas também odeiam esta estação, justamente por ela agravar problemas de saúde ou trazer. O sistema respiratório é uma das principais vítimas das baixas temperaturas. E quem está aqui ao meu lado para conversar sobre os problemas respiratórios do inverno é o Dr. Reinaldo Ritzel. Reinaldo, tudo bem? Tudo bem. Muito obrigada pela tua participação. E a minha primeira pergunta para ti é justamente essa. O inverno realmente ele é responsável por agravar os problemas de saúde ou isso aí é mito? Não, no inverno há uma maior incidência de doenças respiratórias, isso é inegável. E isso se dá por vários motivos, né? Dentre eles, a gente sempre destaca as rinites vasomotoras, né? O frio e a umidade do ar, né? O ar fica mais seco no frio, isso agride a mucosa das vias aéreas e a esta agressão há uma reação inflamatória. E muitas vezes isso é a porta de entrada para as infecções, para os micro-organismos, né? E aí o paciente faz uma infecção respiratória. Mas, assim, no inverno também as pessoas tendem a ficar em ambientes fechados por mais tempo, tendem a conviver com uma maior proximidade em ambientes fechados e isso ajuda a disseminar as infecções, principalmente as infecções virais, que são as mais prevalentes, né, das vias aéreas, né. Outra situação assim é que o frio, né, os extremos de temperatura, na verdade, mas o frio também, eles tendem a alterar o sistema de defesa. Então o paciente fica mais propenso às infecções respiratórias. E quais são as doenças mais comuns nessa estação? Inegavelmente são as viroses das vias aéreas superiores, né? Inegavelmente. São os resfriados, na verdade. Vários vírus respiratórios causam resfriados. Resfriado, a gente fala sempre assim, é uma gripe menos grave, é uma gripe que o paciente tende a ter menos sintomas sistêmicos, tende a ter menos febre, tende a ser uma doença menos grave e com menos complicações. Doutor, nós sabemos então que a gripe ela é muito comum, mas as pessoas também têm o conjunto dos ites, né? A rinite, a sinusite, a bronquite. Eu queria saber de ti o que caracteriza cada uma dessas doenças. Olha, a gente costuma dividir, assim, é mais fácil de fazer uma divisão assim, das infecções das vias aéreas superiores e das vias aéreas inferiores. Assim, as otorrinosinusites costumam andar juntas, né? Otite média,
que o ouvido médio tem uma comunicação com a cavidade nasal, né? Então, quando a cavidade nasal está inflamada, o ouvido frequentemente também inflama e aí dá a otite média. O paciente tem dor de ouvido, obviamente. A rinite, o paciente tem sensação de desconforto nasal, irritação, espirros, coriza, né? A sinusite, o paciente tem secreção, normalmente tem secreção purulenta, né? Desce secreção pela via aérea, assim, a secreção normalmente é purulenta, o paciente tem dor na face, dor nos olhos, né? Depois descendo um pouquinho as faringoamidalites, o paciente tem dor de garganta, né? Pode ser faringite ou amidalite. Descendo mais um pouquinho as traqueites, as laringites, né? O paciente pode ter rouquidão, pode ter tosse. As traqueobronquites, o paciente continua tendo tosse, começa a poder ter falta de ar, chiado no peito, né? E a pneumonia, que o paciente pode fazer dor torácica, pode fazer muita falta de ar, pode ter bastante tosse com escarro purulento e assim por diante. Doutor, nós vamos a um breve intervalo rapidinho e já voltamos com mais Questão Saúde. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. E no fim de tudo, pipa e vento, num belo momento, vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a Estação dos Ventos precisa de você. Colabore! As pessoas dizem assim, tu é lixeira. Eu não sou lixeira. Eu sou reciclador. O catador, o reciclador é uma profissão. As pessoas sobrevivem desse material reciclável. Tu é uma cidadã como os outros, tu tem conta, tu trabalha para isso, né? Então a gente tem uma família atrás da gente, né? Mais um bom motivo para você separar o seu lixo. Selecionadores de materiais recicláveis. Incentive esta profissão. De volta ao programa Questão Saúde, agora no segundo bloco, com a companhia do Reinaldo Hitzel. Reinaldo, eu te pergunto o seguinte, essas doenças, elas são trazidas de berço, tem uma herança genética e uma pessoa que não tem um histórico na família, ela pode ter? Depende, as alergias e as rinites vasomotoras, elas têm tem um componente familiar, né? De certa forma hereditário. Por exemplo, na minha família, a maioria de nós tem rinite alérgica, né? E isso é muito frequente. As rinites alérgicas, elas têm um componente ambiental também, né? Então, tem lugares e ambientes que favorecem o aparecimento da doença em si, os sintomas das doenças, mas, inegavelmente, há um componente hereditário, sim. O tratamento dessas doenças, como é que é dado? É o mesmo tratamento para todas elas ou existem diferenças, variações? Não, existem muitas diferenças. Quer dizer, uma rinite viral, resfriado, o paciente vai receber sintomático, soro fisiológico nasal, né? Nas complicações bacterianas, algumas vezes é indicado o uso de antibióticos, né? Nas rinites alérgicas, o paciente vai fazer o uso de soro fisiológico nasal, ele vai fazer o uso de corticoides tópicos nasais, ele pode lançar mão de antihistamínicos, né? Medicações antialérgicas. Nas pneumonias bacterianas é necessário usar antibiótico, né? E nas gripes
pode-se usar um antiviral chamado oseltamivir, o Tamiflu, o popular Tamiflu. A rinite, principalmente, a sinusite, né, elas são tão comuns, são tantas pessoas que têm esse problema. Existe cura? É o que tantas pessoas se perguntam, né? O paciente que tem um componente alérgico e vasomotor é aquele paciente que frequentemente faz infecção das vias aéreas superiores. E a porta de entrada é uma alergia, a porta de entrada é um quadro vasomotor, mas o paciente faz a complicação bacteriana, né? E então ele frequentemente faz rinocinusite bacteriana. Então o paciente tem cura para o quadro agudo, mas muitas vezes ele faz infecções das vias aéreas de repetição. Existem pessoas, agora com a chegada do inverno, as pessoas tiram muitas roupas de dentro do fundo do baú, do fundo do guarda-roupa, elas procuram frequentar ambientes que não são muito ventilados ou ambientes muito poluídos. Até que ponto isso interfere para prejudicar, né? Que prejudica então essas doenças ou que agrava esses sintomas? Nos armários há um crescimento aumentado de ácaros e há poeira doméstica também. Isso agride a mucosa nasal e a esta agressão há uma resposta inflamatória. E essa resposta inflamatória é a porta aberta para as infecções bacterianas, né? Então, a poluição, da mesma forma, ambientes fechados, onde as pessoas convivem com muita proximidade, favorece a transmissão de vírus, né? Os vírus respiratórios, que principalmente são os vírus dos resfriados, né? E resfriado é diferente de gripe. Essas doenças, elas têm cura? As infecções das vias aéreas têm cura. Por princípio, assim, no geral, toda e qualquer infecção só tem dois desfechos, ou o paciente cura ou o paciente morre. Então, assim, a gente sabe que de resfriado, muito pouco provável que um paciente vá morrer, então ele vai curar. De gripe já é mais complexa, ou o paciente pode evoluir mal por complicações infecciosas bacterianas e aí até vir ao óbito, ou a gripe, a gente recentemente teve o exemplo aí da gripe A, em 2009, onde se viu que os pacientes morriam por causa da infecção viral, né, por causa da gripe. Então, mas na imensa maioria das vezes, o evento infeccioso é curável. O que não é curável é a tendência hereditária de se ter alergia, de se ter um quadro vasomotor. E isso predispõe infecções respiratórias de repetição. É aquele paciente que acha que tem a imunidade muito baixa. Não, na verdade, ele não tem imunidade baixa. A alergia, na verdade, é uma disfunção do sistema imune, mas não para menor, não para menos, para mais. O sistema imune é hiperreativo e aí o paciente faz um quadro autoimune, um quadro inflamatório. As pessoas costumam pensar que esses problemas não são tão graves, que esses problemas são naturais até, eles se manifestam, não se manifestam tanto. As pessoas se acostumam com esses problemas. E aí tem a questão da automedicação. Muitas pessoas não procuram um profissional e se automedicam, né? Qual é o problema da automedicação? Olha, assim, ó, no geral, as infecções respiratórias realmente não são graves em pacientes imunocompetentes, jovens e coisas. Nos extremos da idade, elas costumam ter mais risco de se tornarem doenças graves, né? Em pacientes que têm comorbidades, pacientes que têm insuficiência cardíaca, doença pulmonar obstrutiva crônica, asma, etc., essas doenças tendem a se tornar mais graves. E só o médico pode detectar se a doença está indo para um quadro mais grave ou não. E quais são os níveis dessas doenças? Essas doenças são niveladas, existem graus, níveis diferentes dependendo da pessoa? As infecções das vias aéreas, elas têm são muito variáveis as formas de apresentação, né? Mas infecção no geral a gente nunca sabe para que lado vai. A gente muitas vezes tem que acompanhar o paciente, inicia-se uma terapia e esse paciente tem que ser revisto um dia depois para ver para que lado está indo, se o paciente está respondendo bem ou não ao tratamento, né? É muito difícil de graduar didaticamente as infecções respiratórias, né? Qual é a importância da procura por um profissional assim o quanto mais cedo possível?
minimizar, né, abreviar o tempo da infecção, a intensidade, né, a intervenção precoce normalmente minimiza a gravidade da doença. Aqui no município, aqui em Santa Maria é caracterizado pela concentração da temperatura, né? É muito quente ou muito frio, são realmente os extremos. Qual é a significância, qual o significado disso, qual é a importância disso? Isso prejudica muito essa concentração muito brusca de temperatura, uma hora é muito quente, hora é muito frio. E tem dias que a gente tem as 4 temperaturas no mesmo dia, exatamente, né? As 4 estações. O organismo se acostuma com uma temperatura e as mudanças bruscas de temperatura inegavelmente afetam a imunidade do paciente. Mas Santa Maria tem uma outra particularidade, nós vivemos num buraco, né? numa panela, onde em cima de nós tem uma natureza exuberante, tem muito vegetal em cima dos morros. O pólen e os resíduos dos vegetais, eles flutuam até cair aqui na nossa panela. E aí a gente respira isso, né? Na verdade, Santa Maria tem um mercado de trabalho muito grande para infectologistas, otorrinolaringologistas e pneumologistas em função disso. Reinaldo, eu te agradeço, muito obrigada pela tua participação, pelo nosso bate-papo. Eu conversei aqui com o Reinaldo Ritzel, que é infectologista. Para ti que tem uma sugestão de pauta, de assunto que queira que seja tratado, é só enviar essa sugestão pelo e-mail tvunifra@unifra.br. Nos vemos a semana que vem e até lá.